começar os textos do nosso livro, né, os capítulos do nosso livro, de maneira atrativa, envolvente, né, já aprendendo a atenção do leitor e saindo ali do óbvio, né, do lugar comum. Neste vídeo eu vou trazer alguns exemplos, algumas dicas, para a gente começar de diversas maneiras diferentes aí as nossas histórias, tá? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, né? Como biografias, histórias de organizações, livros teóricos, enfim, a gente trabalha com essa gama. Se você quiser conhecer o nosso Instagram, Vidaria Livros, e o nosso site também, vidarialivros.com.br. Aproveito para pedir, se você puder curtir aqui o vídeo, né, se você gostar, seguir a página, comentar, ajuda muito o canal a crescer, né, ajuda e outras pessoas também que querem saber mais sobre a escrita de não ficção. Bom, gente, então vamos lá ao vídeo, né, as dicas. O que acontece? É muito comum as pessoas procurarem a Vidaria Livros, né? A gente tem serviços, né, que auxiliam os autores a escreverem os seus livros, e também fazemos revisões, leituras, análises críticas dos textos, e é muito comum que as pessoas tragam aí esses textos, então, ou comecem a escrever, e a gente nota um vício, né? Uma forma muito assim, similar, na maioria das vezes, de começar os capítulos, né? O que a gente costuma usar? Quais são, assim, quando a gente está falando sobretudo de histórias, né, reais, que é o que a gente trabalha aqui na editora, apesar de que essas dicas também servem para ficção, né, porque nos livros de ficção também a gente está contando uma história, então, na maioria das vezes, assim, os escritores, os autores utilizam esses recursos que são muito mais fáceis para a gente, é muito mais cômodo, né, começar as histórias com determinadas expressões, né? Então, por exemplo, né, vamos começar a nossa história. Eu nasci no ano de 1900 e bolinha, na cidade de Pirapora, de Bom Jesus, né, no interior, não sei o que. Naquela época, isso e aquilo. Quando eu tinha não sei quantos anos, né, eu me casei com o fulaninho de tal, que morava no bairro vizinho, frequentava a mesma escola que eu, sei lá. Naquele tempo, né, a gente costuma utilizar esses recursos, então, de tempo, né, essas expressões que, de uma certa forma, elas são úteis, é claro que a gente vai usar, mas para começar os capítulos sempre desse mesmo jeito, acaba ficando muito repetitivo, né? E é muito comum, a gente pode abrir aí os livros, né? A gente acaba usando, também não tem como, né? Em alguns momentos a gente precisa dar essa temporalidade para poder situar, né? E deixar até mesmo mais claro para o leitor trazer aí mesmo quando aconteceu, ou o ano, ou no ano seguinte, 4 anos depois, 5 anos antes disso tinha acontecido tal coisa. Então a gente tem que explicar, né? Mas a gente não precisa começar todos os textos sempre assim, descrevendo e narrando. Então é muito comum que a gente fique descrevendo o que aconteceu, em vez de usar recursos para contar isso de uma maneira diferente, mais atrativa, né? Então a gente, em vez da gente trazer aí expressões ou falas, descrições, diálogos, a gente começa sempre do mesmo jeito e acaba que a história inteira fica assim, né? A gente vai contando como se fosse uma descrição. Existem uns recursos que eu vou apresentar agora que podem tornar não só o começo do texto, a gente pode utilizar isso ao longo, né, do texto, mas na hora de começar o capítulo, sobretudo, cada capítulo, né, é bacana a gente começar de um jeito diferente e atrativo. Então, gente, eu tenho alguns exemplos aqui, né? Uma maneira da gente começar, né? Eu vou trazer alguns livros aqui, enquanto eu nem coloquei muito numa ordem, mas deixei empilhados aqui, então vou ir pela ordem, né, que eles estão. Então, esse aqui, por exemplo, é um livro que se chama Um Adivinho Me Disse, do escritor italiano Tiziano Terzani. Ele é um jornalista e ele, neste livro, ele fica 1 ano sem andar de avião, porque um adivinho tinha falado para ele não andar de avião em determinado ano. É uma história real, né, como todos os livros que eu vou trazer, obviamente. E ele narra, então, as viagens que ele fez durante este 1 ano sem andar de avião, e ele resolve visitar, então, um adivinho. Ele vivia na Ásia, né? Ele era um jornalista que trabalhava com coberturas na Ásia, e ele vai para vários países dali da região, Vietnã, Singapura, Laos, Indonésia,
E aí ele vai narrando como que ele fazia para chegar sem ser de avião. E vai narrando as histórias desses né, países, trazendo contexto político. É bem bacana o livro, mas na verdade a ideia agora aqui é mostrar uma abertura que ele utilizou, gente. Por exemplo, em vez de você começar direto contando o que aconteceu ou narrando a história de determinado ponto, você pode começar com uma reflexão sua sobre um assunto que tem a ver com aquela história. Então, por exemplo, aqui, né, o título do capítulo é Os Sonhos de um Bonzo. E aí ele vem com a reflexão. O acaso, difícil dizer que não exista, mas de algum modo ia me convencendo de que grande parte daquilo que parece acontecer por acaso somos nós que nos provocamos. Somos nós que, uma vez alterados os óculos com os quais enxergamos o mundo, vemos aquilo que antes nos escapava e por isso acreditamos que não existia. O acaso, em suma, somos nós. Em fins de fevereiro, o Dalai Lama fez uma breve visita a Bangkok. Aí ele vem com uma história. Então, assim, o primeiro parágrafo é a reflexão. O segundo parágrafo, ele vem com aquele recurso, com aquela expressão do tempo, que é comum a gente ter que colocar quando a gente vai contar uma história, né? Então, assim, em fins de fevereiro, aí ele vem, e aí a história que ele vem contar nesse capítulo tem a ver com acaso, né? Com encontros. Na verdade, um encontro que ele teve com uma pessoa quando o Dalai Lama visitou Bangkok, lá na Tailândia, que é onde ele estava, e ele encontrou com um jornalista, com uma pessoa que acho que também tinha sido jornalista, que também era italiano, enfim, muitas características em comum. E aí, ao longo do texto, ele vai refletir um pouco sobre o acaso, se tinha sido por um acaso ou não. Então, em vez de ele começar já em fins de fevereiro, o Dalai Lama, ele poderia ter começado assim o capítulo, mas ele resolveu começar com a reflexão do acaso antes, o que torna bastante atrativo a leitura. A gente já começa com uma reflexão, né, muito mais bacana do que se ele já tivesse começado com em fins de fevereiro, né, muito mais atrativo, envolvente. Você já vai lá, o leitor já se captura com a reflexão que ele apresenta, né. Uma outra forma que eu vou fazer também desse mesmo livro é a gente descrever um pouco a cena do lugar que aconteceu aquela história, né? No caso aqui, ó, o capítulo se chama Uma Ilha de Ar-Condicionado. E aí eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, tá? Cada cidade tem seu próprio modo de se apresentar, de se fazer ver no seu melhor ângulo. O de Singapura é o aeroporto. O aeroporto é sua vitrine, seu rosto maquiado, seu cartão de visitas. As pessoas chegam e partem dali e, na verdade, não precisariam ver mais nada, porque o aeroporto é um concentrado de tudo aquilo que Singapura tem para mostrar de si. Sua eficiência, sua limpeza, sua ordem, o fato de ser o maior supermercado de bens de consumo de inutilidades e de conservadorismo da Ásia. Aí o segundo capítulo. Eu, dada a minha condição de pedestre, não podia estar por ali, não podia entrar por ali, como todos os outros indesejáveis, mochileiros, sem dinheiro, malais. Aí ele vai contando, aí ele começa com a história dele, né? Então, só para explicar que ele ia falar sobre Singapura nesse capítulo, ele fala sobre Singapura nesse capítulo. Então, em vez dele começar falando que ele chegou em Singapura, que não foi pelo aeroporto, que ele chegou por outro meio, ele resolveu escrever uma cena ali que fala do aeroporto de Singapura, dizendo que o aeroporto já traduz aí como que é todo o país e tudo mais, né? Então, gente, essas são algumas dicas deste livro, mas tem mais dicas aqui. Tem um outro livro, esse livro aqui, deixa eu ver só qual que é a dica desse aqui antes. Ah, tá, esse aqui é bem legal também. Esse livro aqui se chama Sobrevivi para Contar, da Immaculée Ilibagiz. Ela é uma autora que conta, né, como que ela sobreviveu de um massacre em Ruanda, na década de 90. É uma história bem forte e é bem interessante, porque ela é um livro que fala sobre a guerra civil, né, lá em Ruanda. E ela era uma das vítimas, né, uma das pessoas que, assim, sofreu essa tragédia absurda que foi essa guerra, porque eu li o livro e eu fiquei sabendo, é muito triste mesmo, né. E aí, gente, ela começa, um outro recurso, né, que é bacana que eu trago aqui, em vez da gente começar descrevendo também, no caso aqui ela vai trazer uma cena da escola dela. Então, em vez de ela falar, eu comecei a estudar no ano tal, né, na cidade tal, na escola tal, ela resolve começar com uma fala do professor na sala de aula. Então, começa assim, ó, de pé Tutsis, né, a travessão, né, de pé Tutsis. Tutsis era a etnia lá que alguns dos alunos eram nessa sala, né, que fala sobre guerra civil e tudo mais, né. Então, começa com essa fala, travessão, de pé Tutsis. Cadeiras se arrastaram sobre o chão e 6 alunos da 4ª série em que eu estudava se puseram de pé imediatamente.
Eu não entendi o que estava acontecendo, já que até então frequentara a escola de minha mãe. Agora, aos 10 anos, era meu primeiro dia na escola para os mais velhos e me senti confusa com a movimentação. Eu nunca havia visto um professor fazer a chamada baseando-se na etnia. Aí ela vem com outra travessão. De pé, todos os tutsis, berrou o professor Burroro, e foi marcando os nomes a lápis numa lista e a seguir parou diante de mim e me encarou. Depois vem a história, né? Então, gente, começar com falas é uma maneira da gente entrar logo, né, também na cena do que estava acontecendo ali. E é bem mais legal do que se ela já tivesse começado assim, no meu primeiro dia de aula, que vocês viram, né, que o parágrafo, aliás, o capítulo, ela tá contando aí sobre o primeiro dia de aula dela, né, e que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, que ela tinha 10 anos, então ela poderia ter falado, no meu primeiro dia de aula da escola, quando eu tinha 10 anos, o professor chamou todos os alunos da etnia Tutsis para ficar de pé. Né? Teria sido uma forma bastante mais assim, tradicional, mais, né, natural da gente começar esse capítulo. Mas, desta maneira, ficou muito mais literário, muito mais interessante, muito mais bonito de ler, gostoso e atrativo, tá? Aí, agora eu vou trazer, então, mais outros dois exemplos. Este aqui é o livro A Saideira, de Bárbara Gância. É uma jornalista e ela conta a saga da vida dela como alcoólatra e como que ela se livrou do alcoolismo. Então é um livro bastante interessante também, uma história de vida também, né? Um relato pessoal, no caso. Então ela conta, né, desde pequena, o envolvimento dela, como é que foi acontecendo com o álcool, como que era a vida dela, na família dela, descrevendo as cenas, né, em que ela, como que era difícil e depois como que ela conseguiu, né, finalmente se livrar, né, e se manter sem beber, né, então é bem legal o livro. E aí ela começa assim, né, um capítulo que ela se chama Vou ter de mudar minha vida inteira? E aí o texto começa assim, entre aspas, hábitos, lugares e pessoas, fecha aspas. Quando ouvi essa frase na minha chegada à clínica de reabilitação, junto com a sugestão de que eu teria de modificá-los radicalmente, foi como se alguém anunciasse que ia arrancar meu molar, ali mesmo, a seco. Os caras devem estar de brincadeira comigo, pensei. Então, gente, olha que legal. Em vez dela falar assim, né? Cheguei na clínica de reabilitação e alguém falou, né? E o responsável pelo encontro falou hábitos, lugares e pessoas. Essas são as 3 coisas que têm que ser mudadas. Não, ela já começou com a frase hábitos, lugares e pessoas. Quando ouvi essa frase, né, então é uma maneira bem atrativa de começar, né, bem diferente. Então, a mesma coisa no seu texto, na sua história, você pode trazer, em vez de você descrever alguma fala, algum diálogo, ou você pode começar já com a aspa do que a pessoa te falou, em vez de você contar, eu estava em tal lugar e uma pessoa me falou tal coisa, né? Você já começa com o que a pessoa te falou, que foi aquela frase que vai ter tudo a ver com o capítulo, obviamente, né? E aí você vem descrevendo o que aconteceu logo em seguida. E aí, gente, o último exemplo que eu peguei é desse livro aqui, da Fernanda Montenegro, que se chama Prólogo, Ato e Epílogo, que também é a autobiografia dela, né, que ela conta a história de vida dela. E aí eu selecionei uma frase, um capítulo que eu achei aqui uma maneira que ela começou, que também é bem bacana, que é começar com uma única linha curta, que vai descrever alguma coisa daquele capítulo todo, que já de repente, né, vou ler aqui como é que começou esse. Ó. Ela fala assim, reencontrei Leon Hirtzman em Eles Não Usam Black Tie, ponto. Na montagem do texto no Teatro Alena, em 1958, o papel, aí ela vem contando a cena, mas assim, esse texto vai falar sobre esse reencontro dela com o Leon. E em vez de ela poderia já ter começado logo assim, na montagem do Teatro Arena, em 1958, aí vai contando a história, ela fala, foi lá que eu encontrei o Leon e tal. Não, ela antecipa, já, e ponto, uma frase curta, ponto, falando que aquilo que vai acontecer naquela história, né? Então também é uma maneira atrativa aí, mais uma, da gente começar o nosso texto. Então, algumas maneiras eu trouxe aqui, né, alguns exemplos. Então a gente pode usar a criatividade, né, gente, na hora que a gente estiver começando as nossas histórias. A gente não precisa começar sempre do mesmo jeito, né? No ano de
né, é muito comum, e como vocês viram nesses exemplos, depois sempre vai acabar tendo a contextualização do ano que foi, onde foi, como foi, porque é impossível. A gente está descrevendo, a gente está narrando uma história real, sobretudo, que tem aí, né, começo, meio e fim, que tem datas, que tem antes e depois, então a gente vai ter que colocar essas expressões no ano, né, de temporalidade aí, né, no ano seguinte, um ano antes, né, no ano anterior, ou 5 anos depois, ou na época tal, quando eu tinha, né, quando eu me casei, no dia do meu casamento, a gente vai ter que colocar essas expressões, mas a gente não precisa começar sempre o capítulo assim, né? Então sempre fica atento se não tem como você começar com um diálogo, com uma reflexão que você teve, com a descrição do lugar, com, né, esses exemplos todos que eu trouxe aí podem ajudar a gente a escrever então de uma maneira um pouco mais literária, né, e começar a pegar o gostinho por criar, usar a criatividade na hora de escrever, né. E uma coisa bacana que vocês podem fazer é fazer como eu também, pegar os livros que você tem aí na sua casa, os livros que você gosta, os autores que você gosta, e começar a olhar como que eles começaram cada um dos capítulos, né, na hora que você estiver escrevendo, para você também pegar outras inspirações, tá bom? Então este foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço então um reforço para você curtir, comentar, compartilhar, seguir a página, enfim, ajuda muito o canal, tá bom, gente? Obrigada e até o próximo vídeo.